Fala galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de matemática e na aula de hoje vamos resolver um exercício de sistema de equações do primeiro grau. O sistema de equações a gente pode resolver de diversas maneiras diferentes. Eu acho que as duas maneiras mais conhecidas, as mais famosas, é o método da adição ou o método da substituição. Na videoaula de hoje, essa videoaula aqui, eu vou resolver esse sisteminha que nós temos aqui pelo método da substituição, também conhecido como método da eliminação. Mas eu vou resolver o mesmo sistema em uma outra videoaula e vou deixar o link dessa outra videoaula aqui embaixo na descrição desse vídeo. O mesmo sistema eu vou resolver nesta outra videoaula pelo método da adição. Então, se caso você assistir aqui esse método da substituição e você não gostar muito dele, tá? Você achar que tem formas melhores de se resolver, dá uma olhadinha pelo método da adição que vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tudo bem? Porque às vezes você olha o método da adição e você acha melhor e prefere fazer pelo método da adição, beleza? Eu acho que o ideal seria que vocês aprendessem a fazer tanto pelo método da substituição quanto pelo método da adição. E depois que vocês entenderem os dois métodos, tá? Conseguirem resolver exercícios pelos dois métodos, aí vocês escolhem o que vocês preferem fazer ou sempre façam pelos dois métodos para nunca esquecer um deles, beleza? Então vamos lá. Como esse sisteminha que a gente vai resolver pelo método da substituição, uma coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte. Primeiro, nós temos duas equações, certo? Uma equação aqui em cima e uma equação aqui embaixo. E nós temos também duas incógnitas, que a incógnita x e y está embaixo e x e y estão em cima, certo? Tanto o x que está aqui em cima nessa primeira equação, quanto o x que está aqui embaixo nessa segunda equação, vocês têm que ter em mente o seguinte, é o mesmo x, tá bom? O y também é o mesmo y, ou seja, se o x de cima ele vale 2, por exemplo, o x de baixo ele vai ter que valer 2 também. Se o y de cima ele vale 5, por exemplo, o y de baixo vai ter que valer 5 também. Beleza? Então, se eu faço algumas relações com a equação de cima, essas relações elas também são válidas para a equação de baixo. Vocês querem ver um exemplo? Olha só, eu vou pegar primeiro a equação de cima, tá? Você me pergunta, professor, isso é uma regra, pegar primeiro a equação de cima? Não, não é uma regra. Você vai pegar a equação que você quiser. Eu poderia estar primeiro pegando a equação de baixo, mas eu preferi pegar a equação de cima. Beleza? Que sempre tem que dar na mesma coisa. Ó, a equação de cima é x menos 2y, que é igual a 3, certo? Essa daqui é a nossa primeira equação. Eu vou colocar aqui, ó, como se ela fosse a primeira equação e essa é a segunda equação. A minha primeira equação é x menos 2y, que é igual a 3. Eu tenho duas incógnitas, o x e tenho a incógnita y. Para mim descobrir o valor de uma dessas incógnitas, o que eu tenho que fazer quando eu tenho uma equação de primeiro grau? O que a gente faz? A gente isola essa incógnita, não é? A gente deixa ela sozinha. Eu posso escolher isolar o y ou isolar o x, certo? Nesse caso aqui, tá mais fácil eu isolar o x, então eu vou deixar o x sozinho desse lado aqui, ó. Vou deixar o x aqui. E esse 2y, professor, o que você vai fazer com ele? Bom, ele não está subtraindo com o x, então eu pego ele e jogo para o outro lado da equação, fazendo a operação contrária da subtração, que é a adição, não é? Então vai ficar que x é igual a 3 mais 2y, beleza? Então, ó, eu já descobri qual que é o valor de x. X vale 3 mais 2y. Você pode olhar e falar, uai, professor, não, tudo bem. Você achou aí que x é 3 mais 2y, mas não deveria ser um valor, um número, tipo 10, 5, alguma coisa assim? Sim, vai ser, mas lá no final, quando a gente descobrir, primeiro a gente tem que descobrir o valor de y, né? Eu sei que x vale 3 mais 2y. Agora, para mim, se eu descobrir o valor de y, vai ficar bem fácil eu descobrir o valor de x, não é? Como que eu vou descobrir o valor de y? Primeiro eu não tinha pegado a primeira equação, e aí eu descobri que x é 3 mais 2y. Agora você vai pegar a segunda equação, tá? E na segunda equação, você vai considerar as relações que você já fez na sua primeira equação. Observe, primeiro eu vou copiar a equação aqui, 2x menos 3y, que é igual a 5. Bom, essa é a minha segunda equação, eu só copiei ela, certo? Agora é o seguinte,
Qual que é? Eu tenho duas incógnitas aqui ainda, não é? Isso está me dificultando. Eu tenho x e tenho y ainda. Eu quero ter apenas uma incógnita. E o que eu posso fazer para ter apenas uma incógnita? Eu posso substituir o valor de x pelo valor que eu encontrei. X não é igual a 3 mais 2y, igual está dizendo aqui, ó, x é 3 mais 2y, não é? Então, se eu pegar 3 mais 2y e substituir no lugar de x, essa minha segunda equação eu não vou ter mais x nenhum, eu só vou ter y. Observem, eu vou substituir esse x aqui, ó, por 3 mais 2y. Vamos colocar aqui, ó, 3 mais 2y. E vou colocar isso aqui entre parênteses. E vou copiar o resto da equação toda. O 2 estava aqui antes do x, né? Só que agora o 2 está antes do 3 mais 2y. Depois do x, a gente tinha menos 3y, que era igual a 5. Observem o seguinte, o 2 aqui não está multiplicando pelo x, então aqui, ó, esse 2 ele vai estar multiplicando pelo 3 mais 2y. Ou seja, a gente vai fazer aí uma propriedade distributiva. Lembra do chuveirinho que a gente faz lá na matemática? Aqui é a matemática, né? Eu falo lá na matemática, como se estivesse longe. Então a gente vai fazer a distributiva aqui. Olha só, copia o resto da equação, certo? E a gente vai fazer a distributiva. 2 vezes 3. Observem sempre os sinais também. O 2 aqui, ó, ele está positivo. O 3 aqui ele também está positivo. Mais vezes mais é mais, tá? 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes mais 2y. 2 vezes 2 dá 4, só que é 2 vezes 2y. Então vai dar 4y. Mais 4y. Menos 3y. Eu só vou copiando o resto, que é igual a 5. Beleza, até aí tá tranquilo. Agora, vamos fazer essa continha. Primeiro, esse 6 aqui, ó, eu posso passar ele para o outro lado da equação, já que ele não tem y, né? Eu vou passar ele lá para o outro lado da equação para ele fazer uma continha de menos com esse 5 aqui. Por que de menos, professor? Porque aqui, ó, não tem nada na frente dele, significa que ele é mais. Se ele passa para o outro lado da igualdade, do sinal de igual, ele vai passar fazendo a operação inversa da adição, o inverso da continha de mais, que é a continha de menos, né? Então vai ficar desse lado aqui, ó, só o 4y, que é positivo, menos o 3y. 4y menos 3y vai sobrar y, que é igual a 5 menos o 6, que chegou, que era positivo e agora é negativo, né? 5 menos 1... 5 menos 6 é igual a menos 1, certo? Então a gente já chegou na resposta. Y é igual a menos 1. Observem que na segunda equação, como eu tirei o x lá em cima, né? Eu coloquei que x era igual a 3 mais 2y, ficou mais fácil. Eu consegui chegar na resposta do y. Agora que eu já sei o valor de y, o que eu posso fazer? Eu pego esse valor e jogo lá na minha primeira equação, que eu sabia que x era 3 mais 2y. Agora eu sei o valor de y. Vai ficar mais fácil a gente descobrir o valor de x, não é? X é igual a 3 mais 2 vezes... Qual que é o valor de y mesmo? Menos 1, não é? Então, ó, 2 vezes menos 1 é igual a quanto? É igual a menos 2, certo? Esse menos 2 aqui vai somar com o 3 e isso vai ser o valor de x. X é igual, no mais aqui fora e menos aqui dentro. Mais multiplica com menos dá menos, certo? Então vai ficar 3 menos 2. X é igual a 3 menos 2, que é igual a 1. Chegamos aí na resposta final, chegamos no valor de x. Bom, a gente descobriu que x é igual a 1 e que y é igual a menos 1. Professor, tá, fiz essas contas doidas aí. Cheguei no resultado. Como é que eu vou saber se está certo ou se está errado? Aí que está o legal do sistema de equações. Vocês podem conferir as respostas. Como assim a gente pode conferir as respostas? É só a gente chegar aqui, ó, pegar as nossas duas equações que a gente tem aqui e a gente substituir os valores de x e de y. Por exemplo, no primeiro caso, a gente tem que x é igual a 1 e y é igual a quanto? Menos 1, não é? Então vamos fazer as continhas para ver se esse valor de x menos 2y realmente vai ser igual a 3. Vamos fazer aqui, ó, nesse canto. Vamos colocar aqui, ó. A primeira equação ela é x menos 2y
que é igual a 3. Qual que é o valor de x? É 1. Menos, qual que é o valor de y? Vai ser 2 vezes menos 1, né? Que é igual, tem que ser igual a 3 isso daqui. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, que é igual a 3, né? Esse menos 2 vai ficar entre parênteses com menos 1 aqui fora. Menos multiplica por menos dá quanto? Dá mais. Então, a gente tem que 1 mais 2 é igual a 3. Tá certo? Tá certo. 1 mais 2 é igual a 3 e 3 é igual a 3. Logo, a primeira equação ela já deu certinha. Essa daqui era a primeira equação. Eu só substituí os valores de x e de y que a gente descobriu durante a continha. Agora, a gente vai fazer a segunda equação, tá? Observem, aqui era a primeira. Agora, a gente vai fazer a segunda equação aqui, ó. Na segunda equação, a gente tem que 2x menos 3y é igual a 5. Então, vamos colocar aqui. 2x menos 3y é igual a 5. Beleza? Agora, a gente vai substituir x por 1, certo? Então, vai ficar 2 vezes 1 menos 3 vezes menos 1. Tem que ser, isso tudo aqui tem que ser igual a 5. Então, vamos lá. 2 vezes 1 dá quanto? 2 vezes 1 dá 2. Menos. 3 vezes menos 1 dá quanto? Dá menos 3. Beleza. Isso daqui tem que ser igual a 5. O menos aqui de dentro do parênteses multiplica pelo menos que está fora do parênteses. Vai dar mais. 3 mais 2 ou 2 mais 3 é igual a 5? Sim, é igual a 5. Então, a gente chegou que 5 é igual a 5 na nossa, né, segunda equação. Observe, tanto na primeira equação quanto na segunda equação, os dois lados da equação têm que ser iguais. Porque, afinal, quando a gente fala que a gente tem uma equação, significa que a gente tem uma igualdade. A gente não tem um sinal de igual aqui, ó. Então, a gente tem uma igualdade. Beleza, pessoal? Pode parecer um pouco confuso a primeira vez que a gente resolve um sistema de equações. Principalmente, eu acho que pelo método da substituição. Mas eu acho que é um método bem divertido de se resolver. Porque você vai trabalhando com várias nuances da matemática, com várias regrinhas, isso vai te deixando melhor. Eu acho que quem estuda muito sistema de equação do primeiro grau, quando pega uma equação de primeiro grau, faz brincando ela. Beleza? Porque aqui vocês têm duas equações com duas incógnitas para resolver. E mesmo que, até que por isso, né, que a gente chama sistema de equação do primeiro grau, esse sisteminha que tem duas equações e duas incógnitas, a gente chama de sistema 2x2, beleza? Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá um like nele aí, dá um gostei, porque ajuda na recomendação do vídeo e também ajuda um pouquinho na recomendação do canal. Caso você tenha gostado muito dessa videoaula, então divulga ela nas suas redes sociais, divulga para os seus colegas, fala para eles do Estudo a Mais, porque isso vai ajudar também na divulgação do canal, belezinha? Então é isso daí. Daqui mais ou menos uma horinha depois que eu postar esse vídeo, eu já vou estar postando outro vídeo com o sistema de equação do primeiro grau, com essa mesma conta, só que sendo resolvida pelo método da adição. Se você já é do futuro, você já está vendo esse vídeo muito depois dele ser postado, provavelmente já vai estar aí o link na descrição desse vídeo, do outro vídeo falando sobre o mesmo sisteminha, só que no método da adição. E aí você escolhe o método que você preferir, belezinha? Então é isso daí, um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.